é o Evangelho de Jesus, a palavra viva, a palavra da vida, o caminho, a verdade, a vida. Hoje, Lucas 12, de 35 a 48. Abra o coração. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Ou seja, estejam prontos para levantar e andar a qualquer momento. Vocês são peregrinos vigilantes, não se acomodem. Portanto, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram, porque estejam vestidos e apostos, como um servo está pronto para sair a qualquer momento. Bem-aventurados aqueles servos, aqueles discípulos, a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilante, os encontrar vigilantes. Esses são os felizes, os que estão sempre prontos. Em verdade vos afirmo que Ele, o Senhor, há de vestir-se e dar lugar a eles à mesa. Ele, o Senhor, há de vestir-se como um servo e dar lugar à mesa. E aproximando-se de cada um deles, Ele mesmo, o Senhor, fará isto aos que estiverem sempre atentos e disponíveis para qualquer ação de amor. Ele mesmo, o Senhor, lhes dará lugar à mesa simbólica do reino de Deus. E aproximando-se os servirá. Deus em Cristo os servirá. Sim, quer Ele, o Senhor, venha na madrugada, no início da madrugada, no meio da madrugada. Bem-aventurados serão aqueles que estiverem prontos. Não importa em que madrugada histórica, em que hora de desesperança, em que estação de despreparo, em que fase da civilização humana se esteja vivendo, por mais alienados que se esteja de Deus e por mais que Deus seja um assunto vencido na cultura humana, bem-aventurado é aquele que em meio a tudo isso estiver pronto e estiver vigilante, a quem o Senhor assim o achar procedendo. Saibam isto. É claro que vocês devem saber. Eu sei por mim mesmo, porque eu sou pai de família. Portanto, saibam que se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar sua casa, com certeza absoluta. Se o ladrão marcar dia e marca hora, eu vou estar preparado esperando. E o que isso tem a ver com o que você está ouvindo? Jesus disse: estejam preparados para tudo. E agora ele diz: até um pai de família, se tivesse o mínimo vislumbre, se prepararia para a visita do ladrão. Agora imaginem que vocês não estão lidando com um ladrão que manda recado, ele vem a qualquer hora. Jesus disse que a sua vinda deveria ser comparada ao ataque de um ladrão na noite. Não manda recado, não dá sinais de que aquela será a noite, simplesmente chega. E acontece, arrebata e leva. Então, Jesus disse: ficai vós assim, apercebidos,
de olhos bem abertos, estando preparados todos os dias para qualquer que seja o chamado, a hora ou a ocasião. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, ou então vós ireis para o Filho do Homem. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Porque quando o indivíduo começa a achar que ficou muito íntimo do Evangelho, de Cristo, começa a achar que para ele tem uma diferenciação. Que ele vai ser arrebatado antes, que ele não vai passar por toda a tribulação, ou que ele não vai passar por tribulação nenhuma, que essas coisas, esse estado de vigilância, esse não saber de coisa alguma, é apenas para os distantes, mas que para os mais íntimos, que têm a revelação do Pai, para esses Jesus contaria o dia, a hora, os segredos. Essa doença que a gente vê presente até o dia de hoje, com pessoas dizendo é uma revelação que só eu tive, ninguém mais, está presente desde os dias dos apóstolos. Porque então chega Pedro e pergunta: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Tem uma diferença entre aquilo que é para nós e aquilo que é para todos? No que diz respeito à tua vinda? Disse o Senhor Jesus a Pedro e a todos: Quem é, pois, o mordomo fiel, prudente, a quem o Senhor confiará os seus bens, seus negócios, para dar-lhes o sustento a seu tempo, para cuidar de tudo com amor, na ausência desse Senhor? Quem é? E não esqueça, isso é a resposta de Jesus a Pedro, que queria saber se para o grupo de discípulos haveria foro privilegiado. E Jesus responde assim: a questão de Pedro, entre nós e os outros, foro privilegiado para nós, para os outros não? Revelação especial para nós, para os outros não? Jesus diz: que coisa mais ridícula, Pedro. Quem é, pois, se tratando de estar pronto, o mordomo fiel, o mordomo prudente, o gestor prudente, o controller prudente, o gerente prudente, o gestor empreendedor prudente, fiel, a quem o Senhor confiará os seus empregados, funcionários, bens, para que esse mordomo fiel e prudente não deixe faltar nada e dê sustento às pessoas. É o processo? Quem é? Pois eu te digo, Pedro, para com essa história de revelação particular para nós e para os outros não. Bem-aventurado, feliz é aquele discípulo, aquele servo, aquele ser humano, não importa a que grupo ele pertença, se anda aqui juntinho de mim ou distante, se é amigo de vocês ou se nunca os viu. Bem-aventurado é aquele servo meu, a quem eu, o Senhor, quando vier, o achar cuidando com amor daquilo que lhe foi confiado e cuidando disso não como se fosse seu, sem abusos, mas com temor e tremor, sabendo que cuida do que não lhe pertence, que tem dono, e que a bem-aventurança de tal pessoa não é ter tal posição, é ter o privilégio de servir a todos, com temor e tremor e com o coração quebrantado. Verdadeiramente eu vos digo que quando eu vier, quando o Senhor vier, lhe confiará tudo. Lhe confiará tudo. Porque ele foi fiel no pouco, sobre o muito ele será colocado. Mas, preste atenção, se aquele discípulo, se aquele servo disser consigo mesmo:
O meu Senhor demora, já faz tantos tempos, séculos, milênios. Demora em vir. E aí então, porque acha que quem sabe ele nem mais virá, que ele não está interessado, que ele abandonou o planeta, a vida, a história. Isso foi só uma má interpretação, mas assim mesmo, o indivíduo continuar a usar o nome dele, as prerrogativas dele, e fazer isso para assombrar e para dominar e para controlar os outros. Acerca dele, Jesus diz, ele falou, meu Senhor tarda. Então, passou a espancar os irmãos, a controlá-los como se fossem criados seus e criadas suas, como se fossem servos seus, dominados por eles. Enquanto isso, eles comiam, eles bebiam, eles se embriagavam, eles se vangloriavam, eles tomavam porres de soberba. E então, sobretudo para esses que usam o nome de Deus para controlar, para escravizar, para dominar almas humanas, virá o Senhor no dia e na hora em que esses servos não esperam, ou o Senhor vem nos ares, ou o Senhor leva essas pessoas instantaneamente e elas se veem na cara da luz da verdade. Então, vem o Senhor na hora em que esse indivíduo não espera, em hora em que ele de fato não sabe, pois ninguém sabe. E então castigá-lo-á, lançando a sorte com os infiéis, com os duros de coração, com os incrédulos, com os cínicos. Aquele servo, porém, veja, dois servos, e aí se está caracterizando só o confessar-se servo e manipular as pessoas no primeiro caso, e agora ele diz, falando de um segundo tipo de discípulo e de servo. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, foi aquele indivíduo que soube, mas não deu atenção, não se preparou, não se cingiu, não se vestiu, não ficou pronto. Nem fez segundo a sua vontade, já revelada no Evangelho, explicitada, dita. Não havia desculpa, não havia álibi, ele sabia. Esse será punido com muitos açoites, mas será punido. Há um juízo para ele, na consciência dele. E há um terceiro tipo de servo. O primeiro tipo é aquele que, por causa da demora aparente do Senhor, maltrata, controla, espanca, usufrui e abusa, como hoje em dia entre nós são a maioria. Tem aquele segundo, esses vão ser jogados e castigados com a sorte lançada entre os absolutamente hostis a Deus. Tem o segundo tipo, que sabe tudo, mas não se coloca a fazer nada. Esse será punido com muitos açoites, mas tem prazo de validade esse juízo. E há aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, que estava alienado, que não teve nenhuma informação, que ninguém chegou e disse nada a ele. Ele não sabia de nada. Ele era só um ignorante, vivendo nos confins da terra, ou ali do lado, sem informação nenhuma. Esse, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez, no entanto, coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, muito poucos. Por isso é que meretrizes e pecadores genuinamente alienados vos precedem no reino dos céus, disse Jesus.
Mas aquele a quem muito foi dado, como esse que sabiam os que sabiam, os dois primeiros, um sabia, mas depois perdeu a esperança e disse, não, eu sei tanto que isso aqui é meu, e abusou. E o segundo tipo é o que sabia, mas não botou em prática. O primeiro recebe a sorte dos infiéis, e o segundo, muitos açoites, mas sai desse estado. E aquele que nunca soube de nada e fez coisas que foram dignas de reprovação, levará poucos açoites. Porque a quem muito se dá, muito se pede, a quem pouco se dá, pouco se pede. É isso que Jesus diz, àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão contas. Você quer explicação? Eu não acredito que precise. Qualquer um que chegue e diga, me explique melhor isso, está querendo tapiação. E não explicação, é isso mesmo. Você entendeu? Não brinque com o Evangelho. Jesus, que o Espírito Santo tire o véu, porque nós estamos diante do problema do véu, que continua na mente desses que têm religião, mas cujo entendimento foi cegado pelo pai da mentira, pelo engano. Por favor, tira o véu, para que a simplicidade do Evangelho, a inexcusabilidade do Evangelho nos alcance, nos atinja e nos converta. Em nome de Jesus. Amém.